vamos falar, infelizmente, de mais um ato aqui na Avenida Paulista em que as pessoas, sem nenhum tipo de vergonha, de disfarçando nada, apoiando um grupo terrorista, o Hamas, nesse último domingo. Temos um vídeo aí que eu vou colocar para depois a gente comentar, porque agora está tudo muito escancarado e a gente comentou até na semana passada que era um grupo pequeno. A minha impressão é que esse grupo está ficando cada vez maior. Vamos ver. Inacreditável, né, gente? O que dizer? 2023. Lobão, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que eu ainda vou seguir um pouco talvez... Você está achando que é pouca gente. Divergir com você. Então. Eu me influenciei muito pelo que o Luiz falou a vez passada, as outras vezes que a gente comentou esse assunto. Eu acho que é menos gente do que a gente... A gente se choca muito, mas é menos gente. Eu acho que é a apropriação de uma agenda, como se faz em vários outros temas. Você pega uma agenda e usa com outros interesses, agrupa pessoas que têm outros interesses, outros objetivos. Se você perguntar ali quem sabe o que é Hamas, 90% não sabe nem o que é. Eu vou te dar razão agora. Bota a notícia aí da Gazeta do Povo, a manchete, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, Christian. Pode continuar. Não, e eu acho que tem uma coisa... Exato, é isso, então. Os velhos grupos que utilizam isso com outras intenções, agrega e tal. Mas a conclusão é a seguinte. Primeiro, o Brasil é um país marginal nessa conversa. Não deveria ser, mas ficou. E com esse tipo de agenda e com esse tipo de comportamento que o governo está tendo, a diplomacia brasileira está tendo, saiu do circuito. Quer dizer, os atritos são ridículos. O embaixador, com o que o presidente da República fala, o que essas manifestações saem na imprensa, o Brasil está fora, não tem importância nenhuma. E, além disso, tem uma notícia paralela que é essa história da Tríplice Fronteira, né? Durante a última semana, pelo menos, que o Hezbollah teve um relatório que foi apresentado pelo Mossad, uma coisa toda esquisita. Você pensar bem, não pode ser verdade, porque nós estamos tão fora desse circuito e a coisa chegou de um jeito tão esdrúxulo que, assim, eu penso na época do 11 de setembro, quando a gente teve uma época de análise justamente desse problema, porque o financiamento da Al-Qaeda, em tese, passava pela Tríplice Fronteira e tal. Naquela época tinha um certo sentido, não de fazer atentado no Brasil para organizações judaicas ou aqui na Argentina. Na Argentina é bem pior do que aqui, mas não seria isso. Mas agora é uma coisa que parece novela mexicana. Não vou nem lembrar da gente aqui. Não fazemos diferença. Entendeu? Isso daí é o uso da agenda para outros interesses, para você agregar, para mostrar engajamento, criar esse tipo de debate que a gente está fazendo agora, gerar polêmica. Se for para aqui, vamos voltar para o ponto anterior. Gente indecente, adolescente, é uma mistura de adolescente que não virou gente grande, com gente que está comendo o sanduíche de mortadela, que eu acho que é a maioria, e com gente que está sendo massa de manobra para as outras agendas do sindicato, do PCO, essa turma que a gente já conhece. Portanto, é irrelevante para o país, irrelevante para a população brasileira, irrelevante à política externa brasileira, irrelevante. A gente deveria até, vou sugerir que a gente não desse tanta importância. O Luiz, a hora que tocou o sambinha, você deu até uma risada, né? De novo, esse pessoal com o batuque. O que a gente está vendo é um monte de comunista vestindo a camisa verdinha do Hamas.
E como o Holobarov mencionou, acho que a maioria nem sabe as implicações disso. E o que eu diria, nas Américas e no Brasil especificamente, não existe esse apelo combativo, esse confronto ideológico e também esse confronto de fé, como é colocado em outros países. Em outros países, você pode até falar que existe lá uma migração, que de fato na Europa, por exemplo, você está vendo aquelas manifestações? Ela não está integrada ao que é o sistema europeu, a realidade e a cultura europeia, não quer se integrar e, de fato, criou-se um grupo marginal que tem ali milhões de pessoas que se sentem ou que sentem pelo Hamas ou sentem pela Palestina e acham que o Hamas é algum canal legítimo, que eu discordo completamente, não acho que ele é um canal legítimo. Mas, enfim, aqui no Brasil é uma piada, é os mesmos comunistas botando a camisa verdinha do Hamas. Daquilo que foi apresentado, acho que dali, de palestino, talvez alguns descendentes, mas não vejo assim, nem a relevância, como o Lubaro de novo colocou, até do Brasil querer se inserir nesse debate. E se está se inserindo da maneira errada. O Brasil deveria ser o que sempre foi, um grande abrigo, uma terra abençoada, o Canaã de todas as fés, religiões e etnias. O Brasil sempre foi isso, o grande país da ajuda, o grande país que recebe todo mundo e abraça todo mundo de braço aberto, independente de qualquer status, origem, religião, sexo. É isso que deveria ser o Brasil. Agora, aqui, como se houvesse uma disputa, o próprio governo, na sua idiotice, através do Itamaraty, com uma idiotice ainda amplificada, está dando apoio, está dizendo não vamos... estão relativizando o que é o Hamas, relativizando que pode ser um grupo, um movimento social legítimo, uma representação legítima do povo da Palestina. Patético essa posição. Então isso também desarma. Até para que ter uma mobilização na rua? Sim. Se o governo fosse nitidamente contra o Hamas e contra a Palestina e tal, aí, por exemplo, tem ali uma movimentação da comunidade árabe, mais ampliada e tal, mas o governo já falou que apoia, então para que ter essa mobilização? Quem é que ele está querendo manifestação dentro da Câmara, numa comissão, Comissão dos Direitos Humanos, nós temos as imagens aí também, produção, uma comissão dos direitos humanos, nesta quarta-feira, no dia 8, e os participantes se manifestaram ali, não vou colocar pró-Hamas, foi anti-Israel, vamos ver como foi esse grito ali. Estado assassino e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino e viva a luta do povo palestino. Estado de... Então você vê, a Comissão dos Direitos Humanos, ela é presidida pela deputada federal Luiziane Lins, que é do PT do Ceará. Tinham ali vários deputados de esquerda, simpáticos aí à causa palestina, vamos colocar assim. Então isso está lá em Brasília também. E houve também uma declaração, acho que de hoje, se não me engano, do presidente Lula falando mais uma vez sobre a guerra, e ele dá meio que uma igualada ali entre as atuações de Israel e do Hamas. Vamos assistir. Nessa guerra, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Jogar bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Então ele coloca ali, primeiro ele fala que o ato terrorista do Hamas, isso até dá uma animada, né? Olha, está reconhecendo, que é terrorista. No começo da guerra havia essa dificuldade em falar essas palavras. Só que aí ele fala que é tão grave quanto foi a resposta de Israel. Então ele está dizendo que Israel teve uma atitude também de terrorista, inclusive querendo matar crianças a pretexto de matar terroristas. Quando a gente já viu de várias formas que o Hamas, na verdade, utiliza hospitais e locais com a população civil
como escudo humano, justamente depois para poder ter esse tipo de repercussão pelo mundo. Jean Turco, não sei se você tinha visto essa fala aí do presidente Lula, mas é o que o pessoal está dizendo aqui, né? Parece que o governo não faz questão nenhuma de se posicionar de uma forma mais condenatória ao Hamas. Pelo contrário, cada vez mais um outro ato ali de simpatia a esse lado do conflito. O que você tem achado? Pois é, e não só, eu diria que este governo nem pode, inclusive, nem poderia se permitir de criticar fortemente Hamas por vários motivos, mas um de forma específica, porque este governo é aliado do Irã, e o Irã é quem financia Hamas e Hezbollah, inclusive. Então não pode também por isso. Eu concordo com Lobauer, com os dois meus colegas, que na verdade essas manifestações de forma geral são minorias barulhentas. Inclusive, eu destacaria ao contrário, ou seja, o Brasil neste caso se destaca positivamente, porque em vários dos países ocidentais, França, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Alemanha, vocês viram as imagens, manifestações muito mais numerosas em favor da Palestina, ou, na verdade, às vezes explicitamente, às vezes de forma escondida, em favor de Hamas. Aqui muito pouco. Em outro episódio, outro programa, outra semana, eu mostrei os dados das postagens no Twitter pró-Israel e pró-Palestina. A maioria são pró-Israel. Então, a meu ver, é uma minoria barulhenta. Agora, se por um lado nisso o Brasil está de parabéns, inclusive por vários motivos, inclusive um dos motivos, a meu ver, é o seguinte, que o Brasil sempre foi muito bom, em um caso de sucesso, um estudo de caso mundial, por integrar. Então aqui tem uma comunidade árabe, no caso libanesa especificamente, muito grande, e não obstante no Líbano, onde tenha também Hezbollah, financiado também pelo Irã, etc., na verdade há muito pouco deste apoio explícito, público, etc., porque a comunidade libanesa e árabe, de forma geral, se integrou muito bem. O Brasil sempre foi um caso de sucesso de integração intercultural, de melting pot de sucesso, claro, dada a heterogeneidade que tem, a diversidade que tem, um país enorme, etc. Então, ao contrário, meus parabéns neste caso. Agora, o que tem, a meu ver, de perigoso é outro nível de análise. O que está se revelando nestes dias, finalmente, porque na verdade todos nós que acompanhamos esses eventos sabemos muito bem que essas conexões existiam já faz muito tempo, o que está se revelando nestes dias é que há conexões perigosíssimas e gravíssimas em outros níveis. Então, há conexões a níveis, se supõe que haja conexões ao nível do crime organizado. O que nós vimos esses dias é que há conexões entre narcoestado, PCC, Comando Vermelho, Hezbollah, Hamas, etc. As revelações que foram feitas por uma pessoa cuja identidade não foi revelada, que foi investigada, ouvida pela Polícia Federal e que conversou, que admitiu que foi para o Líbano, se encontrou com algumas pessoas de Hezbollah, com o símbolo de Hezbollah, que foi recrutada para isso, que foi paga cerca de 200 mil reais, se não erro, para fazer um ataque terrorista, para matar em solo brasileiro e recrutar brasileiros para ajudar nessa estrutura e criar essa estrutura, e depois essa pessoa que explicitamente, transparentemente admitiu tudo isso, foi de forma absurda liberada e solta, e hoje está na rua publicamente podendo retomar suas iniciativas terroristas, etc., isso é espantoso. Ou ainda, quando a Polícia Federal de Minas Gerais, inclusive, prendeu alguns terroristas que estavam organizando ataque terrorista contra judeus no solo brasileiro, se não era semana passada, as declarações de um certo ministro aí, que em lugar de agradecer, porque o que aconteceu foi, na verdade, o Mossad, o Serviço Secreto Israelense, que deu essas informações para a Polícia Federal Brasileira, que depois prendeu essas pessoas. Em lugar de agradecer o Serviço Secreto Israelense por passar essas informações e ajudar a prender perigosos terroristas que estavam organizando homicídios de judeus em solo brasileiro, o ministro quis destacar que o Brasil, que aqui ninguém manda de fora, que o Serviço Secreto dos Estrangeiros não mandam e que reforça a soberania nacional, etc.
uma frase assim de revanchista, de baixíssimo nível, de viralatismo que é doença mental e nada mais. Quando você vê a matéria ainda, termino, terceiro caso, quando você vê a matéria da Veja desses dias, que mostra a base secreta do Irã em São Paulo, e você vê outros importantes jornalistas que mostram que, na verdade, essas conexões do Irã no Brasil são velhas desde os anos 90, desde os anos 80, inclusive na conexão com a Argentina, onde foram praticados ataques terroristas, mas onde foi usada, tudo indica, o Brasil, alguns desses ataques terroristas foram organizados, inclusive, em solo brasileiro, ali que está algo que tem que ser investigado, que tem que estar sob os holofotes da mídia e mais perigoso mesmo. Agora, a população, a opinião pública, me parece que está de parabéns, está mais do lado de Israel e contra o terrorismo majoritariamente.